No episódio passado, nós falamos sobre a base bíblica do discipulado. E agora a nossa ideia é pensarmos sobre os resultados do discipulado na vida da igreja. Como é que vocês veem isso? No que o discipulado pode contribuir para uma igreja local? Que tipo de resultado a gente pode esperar do discipulado? Bom, a gente pode observar claramente que as igrejas que se envolveram com o discipulado, as que estão envolvidas com o discipulado, as igrejas que entenderam que o discipulado é o fundamento do trabalho, é a base de todo o trabalho que nós produzimos, por ser a ordem de Jesus para a igreja, que essas igrejas, a gente vê claramente que essas igrejas apresentam dois tipos de crescimento, ou seja, elas apresentam dois tipos de resultados decorrentes do viver o discipulado no seu contexto. Primeiro é que organicamente essas igrejas elas crescem, né? Ou seja, elas são igrejas que têm uma qualidade de vida melhor. Os crentes são mais maduros, os crentes são mais trabalhados para viver em comunidade, acabam assim, consideravelmente os atritos e divisões, porque os crentes estão focados na missão. São igrejas em que os crentes são mais, eu diria assim, preparados para se ajudarem mutuamente. Então, a qualidade de vida da igreja melhora. São pessoas que criam raízes. Eu sempre observo que as igrejas que não trabalham de fato o discipulado como um princípio importante para a sua membresia, são igrejas que, vez ou outra, perdem membros que até são considerados maduros, mas por qualquer motivo, às vezes um motivo não tão importante, é suficiente para que a pessoa mude de comunidade. O discipulado fecha essa porta de saída, praticamente. As pessoas que estão envolvidas com o discipulado, elas às vezes atravessam a cidade, né, para poder, o Jean sabe disso, para participarem das atividades por causa do discipulado na vida da família como um todo. E Né? nesse sentido, o que acontece? Veja, nós já falamos aqui sobre tratar o coração, sobre como o discipulado chama para estar com Jesus, estarmos uns com os outros. Então, o indivíduo, a pessoa cresce como cristão, como discípulo de Jesus. Onde isso reverbera? Evidentemente que, no primeiro lugar, é no lar dele. Isso. Não é? Isso impacta a sua vida como pai, como marido, se for o caso, como esposa, como mãe. Ou como filho não é? Ou também. como filho. Muito bem, Paulo. Então, você tem essa reverberação na família. Ao mesmo tempo, se isso reverbera na família, isso reverbera em toda a igreja. Ou seja, Não é? é uma qualidade que se estende a toda a igreja. Isso mesmo, não é? E você vê isso como impacto, inclusive na formação de liderança. Porque as pessoas começam a observar e falar assim, nossa, como esse irmão, ele é uma pessoa do coração aquecido em Deus, que vontade ele tem de crescer em Jesus, e de um modo muito natural. E aí a gente glorifica a Deus por isso, porque a gente tem visto isso acontecer em muitos lugares, há uma renovação da liderança. Isso vai impactando a comunidade. Não é? Então, no aspecto, diríamos, qualitativo da caminhada da igreja em maturidade, é algo extraordinário, é algo fenomenal. Mas que por isso não pode parar, porque a igreja é tão dinâmica. Não é? Hoje você investe numa geração de pessoas, daqui a pouco vem um outro grupo de pessoas, olha o quanto a pandemia tem trazido desafios para o discipulado. Nós temos, né, uma mudança muito significativa de pessoas de uma igreja para outra e o discipulado continua, então, como algo que não pode parar. Ele precisa continuar funcionando para que uma geração de discípulos gere uma outra geração de discípulos e esse impacto seja contínuo. Então, eu quero pegar um gancho aqui, Pastor Paulo, só um minutinho. Como que o discipulado pode somar na revitalização de uma igreja local? Estou perguntando isso porque assim, a gente viveu alguns anos a questão da pandemia, onde muitas coisas foram desconfiguradas. A gente Sim. a gente conhece muitas histórias e
talvez o discipulado possa ser uma resposta muito eficaz a alguns dilemas que são encontrados hoje nas igrejas. É Como assim, que ele pode somar nessa revitalização? eu vou segurar essa resposta, a gente vai trabalhar junto isso aqui, né? Mas assim, pensando ainda naquela questão, eu vou voltar a ela, segura ela aí. Questão da qualidade de vida da igreja. O Jean apontou algumas coisas importantes. Você tem pessoas melhores, mais capacitadas, então melhores líderes, liderança mais qualificada, porque o discipulado trabalha, né, a qualificação ministerial. Você tem pessoas mais conscientes da sua condição humana, portanto, ao invés de desistir da vida com Deus por causa de seus problemas, elas buscam resolver questões familiares, né? Você tem casamentos que são restaurados no contexto discipulado. Sim. No contexto discipulado. Pessoas começam a perceber que tipo de marido ele tem que ser, que tipo de mulher, não que o outro tem que ser, mas o que eu preciso ser. Isso melhora. Então, a igreja, toda a equipe ministerial da igreja cresce. Qualitativamente, o discipulado traz um enriquecimento enorme para a igreja. Aí eu posso até introduzir essa resposta e a gente vai, o Jean pode me interromper o que ele achar necessário. Primeiro, uma igreja que precisa de revitalização é porque ela perdeu o ânimo, ela perdeu a visão missional dela. Então, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não cresce naturalmente, é uma igreja que se tornou uma igreja em si mesmada, voltada para si. É uma igreja que perdeu recursos. Às vezes tem também essa questão, perdeu recurso, não tem condição de fazer muita coisa significativa, e aí acabou que ela perdeu a força. O discipulado hoje talvez seja sabe, um investimento com menor custo. Hoje a gente vamos pensar na IPB, que hoje a IPB gasta muito dinheiro na revitalização da igreja, mais dinheiro para revitalizar igrejas que um dia nasceram, cresceram e estão morrendo, do que para plantar novas igrejas. Isso é um fator. E só que muita gente pensa que a revitalização necessariamente acontecerá se a IPB, através de seus órgãos missionários, como a PMC e Junta de Missões Nacionais, coloque mais dinheiro num determinado lugar. Não adianta colocar dinheiro num campo que precisa ser revitalizado se o obreiro não tiver a visão certa, se não estiver preparado para lidar com o grupo que está ali, porque um grupo que precisa ser revitalizado é um grupo que a chama do coração dele precisa ser reacendida, né? Você está entendendo? É mais difícil soprar uma brasa que está apagando para ela do que tocar um fogo novo, né? Então, o discipulado, primeiro, ele vai trazer essa pessoa para a vida com Cristo. O que faz com que a gente se coloque a servir de Cristo? Quando a gente reacende a paixão por Ele. Então, na minha opinião, o discipulado ajuda na revitalização de igrejas quando ela o discipulado se dirige primariamente ao grupo que está ali, o grupo que permaneceu, para trazê-los de volta para a Escritura, trazê-los de volta para uma caminhada diária com o Senhor Jesus através de uma vida de devocional, para trazê-los de volta à conexão com a palavra de Deus através do estudo sistemático, né? Ali durante o discipulado, o estudo da Escritura. E quando chama esse pessoal a olhar além de si, à medida que eu estou crescendo na minha caminhada com Cristo, agora sendo discipulado, quem são as pessoas que Deus quer usar para me alcançar? Porque muita gente hoje precisa realinhar a sua vida com Deus. Muita gente esqueceu a Escritura, né? Tá ali, é um grupo de igrejas, especialmente de igrejas que estão precisando de revitalização. É um grupo de pessoas que perderam o ânimo, o entusiasmo, que precisa ser recuperado. Quando ele recupera isso, ele está pronto para reproduzir aquilo com outra pessoa. E assim, há uma coisa que me encoraja demais, porque eu tenho visto Deus revitalizar a visão ministerial de alguns pastores. Exatamente. Pastores que reencontraram um propósito significativo para o seu ministério, que estavam desencorajados, desanimados, cansados. Muitos irmãos cansados, porque já tentaram isso, aquilo,
já elaboraram tantas programações, tantos eventos, as pessoas às vezes também cansadas, e de repente, ao voltar-se para a Escritura e ver o discipulado como um princípio de Deus, como um fundamento para justamente a igreja se desenvolver, esse pastor acaba compreendendo. Isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer. Como eu disse, nós somos, na maioria, uma geração de pastores e líderes que não foi discipulado. Então, muitos e muitos irmãos estão vivendo, inclusive, um tipo de depressão ministerial, porque não é porque eles simplesmente são duros de coração ou não quiseram servir com excelência. É porque eles não tiveram, às vezes, acesso a, por exemplo, isso tudo aqui que a gente está conversando. E tentaram por caminhos que eram os caminhos que eles conheciam. Então, muitas vezes, a revitalização começa no coração do líder. Exatamente. E à medida que ele começa a investir em pessoas, isso vai frutificando. E à medida que pessoas vão sendo revitalizadas, como a gente falou, na sua vida pessoal, reverberando na família, isso irá reverberar na igreja. Alguns pastores, por exemplo, estão plantando igrejas, entendendo que a forma mais saudável é trabalhar o grupo base, aquele grupo pequeno, embrionário daquele projeto, discipulando aquelas pessoas. Eu estou acompanhando um pastor lá no Nordeste e o coração dele está ávido por isso. E o que eu estou percebendo? As pessoas, num tempo até relativamente curto, elas entenderam. E elas falaram, pastor, se é essa igreja que nós vamos plantar, nós estamos juntos. Ele não tem que fazer aquele esforço para que as pessoas queiram comprar o projeto com ele. Porque elas estão sendo acompanhadas. Exatamente. E aí, uma coisa importante a ser considerada é que quando você utiliza o discipulado na revitalização de igreja, você está preparando um time que vai trabalhar com você. Você não vai trabalhar só. Uma das razões pelas quais igrejas morrem é quando o ministério está centralizado no pastor. O cara precisa ser o cara que vai prover tudo. E isso, em parte, a culpa é do pastor mesmo. Eu sempre digo isso, a culpa é nossa quando nós puxamos a atenção para nós. Ou seja, quando a gente não entende que meu ministério principal não é apenas pregar para a igreja, ensinar a igreja, mas é treinar a igreja para que ela possa fazer o seu serviço. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sim. Voltamos na questão do evangelho. Isso mesmo. Por que, às vezes, em algum ministério a gente sofre essa tentação de centralizar as coisas em nós? É uma falta de uma clara compreensão do evangelho. A igreja ela tem um Senhor que é um Senhor melhor do que nós. A igreja tem um pastor melhor que é Jesus. Então a gente pode descansar nisso e deixar de centralizar, de trazer as coisas para nós e descansar. E nesse sentido, André, isso é tão perigoso que tem pessoas que estão debaixo de um ar de sucesso ministerial, mas elas estão arrebentadas por serem centralizadoras. Eu preguei no Peru há algum tempo atrás e um pastor de uma igreja de 2.500 membros, depois que eu preguei, falou assim, eu preciso tomar um café da manhã amanhã com você. E nós fomos tomar um café. E aquele pastor desnudou o coração dele. Ele estava passando por uma crise muito profunda. Para a igreja, a imagem de um homem vitorioso. O exemplo, inclusive, de sucesso, de resultado. E ele abriu o coração para mim. Basicamente, o que ele quis dizer é assim, eu não aguento mais, eu estou cansado e ore por mim. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Meu irmão, você me conheceu ontem. Por que você resolveu compartilhar tudo isso comigo? Olha a resposta. Eu já imagino. Porque você mora no Brasil. Exatamente. Você não vai falar para ninguém aqui. Então, para você, eu posso dizer que para você que eu estou fragilizado. Meu povo não pode saber, meus líderes não podem saber. Aí eu te pergunto, esse pastor de 2.500 ovelhas, será que ele precisaria de revitalização ou não? Sim. Ele como pessoa, entende? Então, aí o discipulado, está lá o Paulão discipulando, você ou eu, é um lugar que só vai ser discipulado se eu fizer o contrário. Irmãos, hoje sou eu que não estou bem.
Irmãos, orem por mim. Irmãos, a gente conta as histórias de vida, né, Paulo? É uma prática bem legal. Quando você vai começar um grupo de discipulado, vamos conhecer um pouco a história de cada um. É fantástico. Só que todo mundo tem bons capítulos e maus capítulos. Não é verdade? Se a gente fosse honesto, deu tudo certo o tempo todo? Não. E aí, quando a gente tem a coragem de dizer assim, olha, eu vivi isso, nessa época eu errei nisso, e Deus me sustentou dessa forma, aí acontece aquilo que o Paulo já falou em um outro episódio, né? A pessoa fala assim, então você é de carne e osso como eu. Isso é normal, Né? né? Cara, eu não abro mão de um ministério assim mais não. Eu quero poder ser gente. Gente que sente dor, que sofre. Quando a gente for rir, vamos rir junto, não é? Então imagina isso numa igreja, está todo mundo travado, né? Que às vezes o pastor centralizou tudo, não está dando conta, e de repente, a mente abre, a cabeça muda. O poder que isso tem em transformação. Pois é, como isso, né, se aplica a uma revitalização. Ninguém revitaliza uma igreja mantendo a centralidade no pastor. Às vezes o pastor está precisando de revitalização. Então, quando uma pessoa, uma igreja chega no ponto de precisar de uma revitalização, o que acontece? O pastor está se sentindo sozinho. Eu me lembro daquele episódio de Elias. Você sabe qual foi a crise dele? Ele se desabou porque ele achou que depois... Estava sozinho. Aí ele diz, não. Aí ele comete o erro. Ele diz assim, sobrou apenas eu. Somente eu. E uma autocomiseração. Ele olha para trás, ele fala assim, somente eu. Esse é o problema. E às vezes os pastores afundam suas próprias igrejas quando ele pensa, só estou eu. Aí você vai vendo o cara, que é terrível isso, né? O cara não abre o coração com outro colega, mas vai para um Facebook e posta lá seu desabafo contra a igreja. Dizendo, eu estou só, etc. Não tô... Eu já vi pastor colocando lá que não tava, que o obreiro é digno do seu salário. Quem lê, entende, né? Agora, Aí o cara está dizendo que não estou recebendo, né? Esse é um ponto. Então, quando você discipula, você está preparando um time, você está preparando companheiros de ministério. Você está dividindo sua carga com outras pessoas. A revitalização vai acontecer. Agora, se você se preocupar apenas em manter as pessoas ali satisfeitas, você vai ter que ser um cara muito bom, eu acho... assim, com muita novidade diária para você manter as pessoas assim. O que torna as pessoas conectadas com a igreja com alto compromisso é o compromisso delas com a palavra, através do discipulado. Depois você falar, vou dar um exemplo que aconteceu numa das aulas lá no CTM, que isso me chamou a atenção, é algo que eu gostaria depois de colocar aqui. Pode falar. Não, pode, eu não sei o que, de repente... É que a ideia da revitalização, ela não é somente do pastor, mas é de toda a liderança. Isso, exato. E já pensou uma liderança saudável? O impacto que isso pode gerar na vida de uma igreja. Uma liderança centrada no Evangelho, disposta a fazerem discípulos, a acompanhar pessoas, a ideia da vida na vida, né? O alcance disso. Agora, sabe qual é um dos grandes dilemas do porquê há tanta resistência de ver o discipulado como esse caminho de revitalização? Porque o discipulado, primeiro, ele dá trabalho. Não é simples, muito, né? Trabalho. Não é simples. E um trabalho que não tem visibilidade, é silencioso. Ele é silencioso. Segundo, ele começa pequeno. Não é um bolo que você coloca bastante fermento e em poucos minutos ele... Na verdade, é um processo de investir na vida de alguns poucos. Por quê? Porque aí vem... um pouco lá na frente, isso que é trabalhoso, isso que a gente começa pequeno, mas isso começa a ser multiplicador. Então, muita gente não começa, não investe, desacredita, porque diz assim, como isso vai revitalizar o meu ministério? Eu estou precisando de mais gente, eu estou precisando de mais recursos, eu estou precisando de um monte de coisa, e a pessoa cede à tentação do resultado imediato. Porque ele quer exatamente o resultado imediato. E não dá. Eu me lembro que numa daquelas clínicas lá em Goiânia,
um pastor sentou Só comigo. para quem não entende, é um dos treinamentos que a gente tem vivido, né, Paulo? Exatamente, a gente usa o termo aqui, é um treinamento, né, para pastores e líderes. Um pastor sentou comigo e ele me questionou assim, ele estava plantando uma igreja, estava numa pequena congregação, um grupo pequeno, e ele fala assim, olha, ele foi fazer um questionamento, acho que ele até não seguiu adiante. Onde isso pode me ajudar? E eu fiz as contas que ele pegou um guardanapo e mostrei, olha, nesses 3 primeiros anos você vai continuar do mesmo jeito, em termos numéricos, mas você vai estar trabalhando a vida de um grupo que quando você puder liberar esse grupo, eu liderar numa multiplicação, aí vai ser exponencial. Aí comecei a fazer conta, mesmo colocando uma perspectiva pequena de reprodução. Bem pequena, né? Eu falei, olha, você vai chegar, e ele disse, não, eu sei que pode dar certo, mas eu não vou, eu preciso de algo que dê resultado logo, porque o que os caras, usou esse termo, o que os caras esperam de mim que as coisas aconteçam. Os caras, sei lá quem foi, o presbitério, ou o conselho que o colocou para revitalizar, para plantar, na verdade, quase que replantar uma igreja. Eu falei, tá bom, então você vai trabalhar sozinho, só com a sua esposa, vai arrebentar a esposa, seus filhos, e daqui 4 anos, 3 anos, que é o tempo que você teria para 4 anos, né, para multiplicar, Processo, né? você não vai ter nada para apresentar para os caras, e você vai sair, eles vão trocar, porque é assim que se faz, os caras fazem, né? Traz um atirador de elite, ele não matou nada, troca, põe outro ali no lugar. Então, o cara tem que ter paciência para esperar. Aquilo que Paulo fala a Timóteo, né, sobre o lavrador, ali está num contexto discipulado. Paulo fala, o lavrador tem que ter paciência para esperar o fruto. E quando o fruto brotar, ele é o primeiro a tirar proveito disso. Ou seja, quando você investe em discipulado, é demorado, mas tenha paciência. Você vai colher, e quando colher, você vai ser o primeiro a se beneficiar disso. Então, tem um aspecto que eu entendo, e aqui usando o aspecto positivo disso, porque essa palavra, às vezes, ela é usada num contexto negativo, mas o discipulado, ele é, de certa forma, subversivo. Sim. Porque ele atua no coração, ninguém está vendo isso, e ele traz resultados que são visíveis. Ele acontece num plano aqui mais profundo e trazendo resultados que são visíveis. Ele muda uma lógica, ele muda as nossas ações, as nossas perspectivas, o nosso olhar, o nosso envolvimento, a nossa missão. Eu falei que queria dar um exemplo rápido aqui. A IPB, através do PMC, Plano Missionário Cooperativo, né, a Junta de Missões Nacionais e da IPB, né, esses 2 órgãos, eu acho que talvez a própria IPB como instituição realiza todo ano, tanto em Recife quanto em Patrocínio, em Minas Gerais, lá nas dependências do IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, o CTM, Centro de Treinamento Missiológico, que é uma capacitação de acho que 20 e poucos dias para pessoas candidatas a plantar igrejas, tanto no âmbito de seus presbitérios, igrejas locais, como âmbito da Junta de Missões Nacionais, PMC e a PMT. Então, quem vai fazer parte de algum projeto de plantação precisa fazer o CTM. E ali são ministradas aulas, né, muito pontuais, especificamente para esse objetivo. Eu dou aula lá há muito tempo e dou aula sobre metodologia e prática de evangelização. E dentro desse conteúdo de 15 horas aula, eu trabalho as ferramentas práticas de evangelização para a plantação e revitalização de igreja, como também trabalho o discipulado, porque a gente falou aqui já que o discipulado é a consolidação da evangelização. E não dá para aprofundar muito, mas dá para a gente mostrar os resultados que o discipulado produz. E eu me lembro que terminando acho que uns 4 anos atrás, 3 anos mais ou menos, numa das turmas, eu terminei as aulas, eu ia almoçar e já voltar para o aeroporto em Uberlândia. Um pastor me procurou, o camarada, ele me disse assim, pastor,
Eu trabalhei, eu saí da igreja depois, parece que de 11 ou 12 anos, e, na verdade, ele estava na igreja, a igreja precisava de revitalização. Ele disse, eu vim aqui para pensar a revitalização da minha igreja, mas eu estou sendo revitalizado. Eu não imaginei isso aqui, isso com conteúdo de todo mundo, na verdade, né? Que foi ministrar lá. Mas eu estava no início ali daquela semana. E ele disse, o que eu ouvi hoje, até agora, encerrando no sábado, eu começo geralmente na sexta-noite, na quinta-noite, né? E sexta o dia todo, e sábado, sexta-noite e sábado. Ele disse, revitalizou meu ministério. E ele disse assim, eu tenho um doutorado e um pós-doutorado. Então, eu estou voltando para casa, em primeiro lugar, o benefício é para mim. Aquilo que a gente estava falando, né, do pastor, né, do obreiro ser revitalizado. Você não revitaliza a igreja se o primeiro obreiro não for revitalizado, ele não renovar o ânimo dele, que é isso, né, para o trabalho e a visão estratégica dele para isso. Em outro caso, foi lá também, anos anteriores, um pastor que eu conheci ele numa igreja histórica, aqui no Brasil, e ele saiu dessa igreja histórica para plantar a igreja na Junta de Missões Nacionais. E ele disse assim para mim, a gente foi comer uma pizza à noite, depois de um grupo lá, e ele falou assim para mim, olha, se eu tivesse conhecido isso aqui antes, meu ministério teria tido outra direção, não teria perdido a minha igreja. Então aquele cara confessou que ele saiu porque a igreja não quis mais. E era uma igreja grande, histórica. E ele disse assim, então se eu tivesse passado por esse processo, se eu tivesse aprendido tudo isso que antes, eu não teria perdido minha igreja, meu ministério teria outro direcionamento. Ou seja, ele entendeu a importância, né, do discipulado, né, do evangelismo, do discipulado na vida da igreja, porque o discipulado, a gente já falou isso aqui, não é só para o novo crente. Para o novo crente é levá-lo até professar sua fé e ser batizado. É descrença para a crença. Né? A partir daí não para. Ele segue agora numa caminhada de mais profundidade para trabalhar aspectos do caráter, das convicções dele como filho de Deus, membro da família de Deus, e para trabalhar também suas habilidades ministeriais. Aí, por isso que eu digo que se você discipula o grupo que você já tem, o seu grupo que está ali, você está, digamos assim, revitalizando uma igreja. Pode ser uma igreja antiga que você já está ali, mas que precisa de um renovo, ou pode ser uma igreja que você foi enviado para revitalizar. E se você focar em discipular seu grupo base, você vai esperar 2, 3 anos, mas a partir daí você vai experimentar uma multiplicação. Uma multiplicação. A gente, quando pensa nessa questão dos resultados, é muito comum a gente imaginar que o discipulado ele pode trazer um crescimento para a igreja. E muita gente, às vezes, motivado por isso, procura conhecer mais o discipulado e tal. Só que isso daí representa um certo perigo, que é a questão do pragmatismo. Sim. Como é que vocês enxergam isso? Porque se você focar no crescimento numérico, você corre o risco de não ser profundo. Você corre o risco de não ter a coragem de pagar o preço necessário. Inclusive, é fantástico a gente observar, nós já citamos aqui a igreja coreana, né? A igreja Sarang é a maior igreja presbiteriana local do mundo. Eu estive lá em 2016, nós estamos falando, naquela época já, mais de 100 mil membros numa igreja local. Começou com um grupo de discipulado de 9 pessoas. O pastor John Walker começou o grupo, dos 9, 8 desistiram. A pessoa que ficou foi a mulher dele, que não tinha como desistir. Depois ele foi e retomou de novo o discipulado, e hoje nós temos uma igreja tão impactante. A igreja Perímeter, também já citamos aqui, o ministério lá do Randy Pope frutificou numa igreja de mais de 8 mil membros, muito influente por causa da característica da membresia e que tem multiplicado um movimento de discipulado em mais de 16 países. Pois bem, Deus pode fazer fenômenos assim, ele tem feito fenômenos assim. Mas uma das coisas que, por exemplo, eu ouvi do próprio Randy Pope é que nunca ele objetivou o crescimento. Ele objetivou ser fiel
ao chamado de Deus. E deixou o crescimento como um resultado daquilo que Deus faria. Esse ponto aqui é a gente pensar naquilo que é o alvo principal. Isso mesmo. Por quê? Porque o crescimento ele vem. O reino de Deus foi feito para crescer. Porque se ele não cresce, significa que Deus não tem mais ninguém para salvar. Se Deus tem alguém para salvar, ele vai pôr essas pessoas aonde? Na igreja. A gente vê o crescimento assim, meteórico da igreja de Jerusalém, porque todo mundo estava engajado no trabalho de evangelismo e de acompanhamento de outras pessoas. Aí o que acontece? O problema é quando o meu alvo, né, quando minha motivação principal e única são números. Mas aí nós estamos falando de quê? Dos resultados que o discipulado produz na vida da igreja. Nós já falamos aqui da qualidade, né, O aspecto qualitativo. do aspecto qualitativo, né, de que a igreja melhora o ânimo da gente, as pessoas, enfim, a igreja se torna preparada para servir. Mas e numericamente? Mesmo que o nosso foco esteja no caráter, no coração, no relacionamento dessa pessoa com Cristo, uma pessoa que tem um bom relacionamento com Cristo, ela reproduz. Ela fala disso. A boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. Aí a gente tem que esperar. É claro que inicialmente, quando você está começando um movimento, esse crescimento numérico ele é mais demorado. Você não vai ver esse resultado imediato. A questão é que à medida que os crentes amadurecem, eles reverberam aquilo, eles pregam, eles falam, isso se torna natural. Então o crescimento ele passa a ser natural, como uma resposta de Deus. Observe o livro de Atos, capítulo 2, que naquele momento em que o povo estava revitalizado, todo mundo empolgado com a vida cristã, você pega Atos 5:42, diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava. Aí você vai pegar e entender que havia discipulado, que eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus ou Cristo. Então você tinha ensino e pregação. O discipulado está no aspecto do ensino, do ensinar tudo que Jesus ordenou. Por que aquela igreja crescia? Porque a evangelização e o discipulado eram dinâmicos na vida da igreja. Havia dinamismo. E como esse dinamismo se mostra? Primeiro, porque era feito todo dia, não eram eventos sazonais, de quando em épocas especiais. Era diário. Ou seja, a característica do povo, isso, do coração do povo Segundo, no Senhor. Acontecia no templo. Eles iam ao templo para adorar, para orar e para falar de Jesus. Terceiro, também eles usavam as casas, de casa em casa, e eu não quero pensar aqui que de casa em casa fosse sair batendo de porta em porta de pessoas estranhas, não. Eles usavam suas próprias casas para oferecer o evangelho. Que, inclusive, talvez é um ambiente muito melhor do que qualquer sala formal. Exato, eles usavam as suas próprias casas. Eles não tinham templo, eles iam lá no pátio do templo. Inclusive, eles eram atrevidos, que eles iam lá no contexto do judaísmo para falar de Jesus, que era tido como líder de uma seita, como um falso... Mas eles iam ali, até que foram expulsos dali. Então, acontecia não só no ambiente, templo e casa, era diário, e outro fator importante, contava com a participação de todos, não era só dos líderes. Quando você vê Atos 8, versículo 4, diz que os que foram dispersos, que não eram os apóstolos, que ficaram em Jerusalém, iam por toda parte pregando a palavra. Então, isso fez com que a igreja crescesse. Então, quando é que a igreja vai crescer? Quando ela estiver preparada para compartilhar o evangelho. O discipulado é essa preparação, qualifica a pessoa para isso. Aí você pode esperar um resultado numérico. Aí você chega no versículo 47 de Atos 2, diz que todos os dias acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, a ideia de não tinha um dia sequer que não tivesse crescimento, os que iam sendo salvos. Ou seja, eu me lembro da afirmação, né, da Cruzada Estudantil, Profissional para Cristo, do Bill Bright, uma definição de evangelismo que ele diz o seguinte, que evangelizar consiste simplesmente em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Ou seja, e aí Atos 2,47, eu acho que ele estava pensando nesse contexto, quem estava dando o resultado? Quem acrescentava? Era Deus. Agora, naturalmente, se eu discipulo, eu estou fazendo o papel correto de preparar a terra, de lançar semente, de adubar, de regar, embora o resultado seja produzido por Deus, se eu faço a coisa certa,
esse resultado pode ser esperado. Agora, eu tenho que esperar esse resultado como uma resposta de Deus e não como o fim principal do trabalho discipulado. O fim principal é glorificar a Deus, investindo na vida dos seus discípulos, seus filhos, né? Do discípulo de Jesus. Quando isso acontece, eu tenho que esperar. Então, eu estou querendo que a gente entenda para a gente manter o equilíbrio entre, se, por um lado, a motivação do discipulado e da evangelização não deve ser primariamente o crescimento numérico, mas a glória de Deus, o obedecer, fazer discípulo é obedecer uma ordem de Jesus. Por outro lado, também eu não posso não esperar resultado. Não posso ser pessimista. Eu tenho que esperar que se eu estou obedecendo, estou fazendo a coisa certa, esse resultado vem. E vem. Eu sou experiência disso. Eu comecei um trabalho há 20 anos atrás de revitalização de uma congregação, de uma igreja local em Palmas. Eu comecei dia 1º de dezembro de 2004. Eu estou há 20 anos. Essa igreja, há 3 anos atrás, organizou uma de suas congregações, que hoje, eu estava falando que eu recebi o testemunho da esposa do pastor, que era meu auxiliar, o Jean conhece bem ele, também trabalha com discipulado. Por causa do discipulado, a congregação foi organizada com 89 membros. Eles têm a estrutura física deles excelente. Eles estavam com 20 mulheres. A esposa do pastor falou recentemente, naquele encontro que eu estava com você lá em Goiânia, a gente trabalhando material discipulado, ela mandou uma mensagem e ela disse: eu quero dar um testemunho sobre o trabalho de vocês. Ela disse: nós usamos o material de Minha Cidade para Cristo, o pré-discipulado, depois de seguir ela falou: nós tínhamos 20 mulheres, nós dividimos essas mulheres em duplas. Nossa igreja cresceu de lá para cá, desse último ano e pouco, 2 anos, mais 22 mulheres. Vocês estão 42 mulheres. Então, você não tem como. Por que cresceu? Porque pessoas saudáveis reproduzem de maneira saudáveis. Então, esse é outro exemplo. Então, essa pequena igrejinha de 22 membros, há 20 anos atrás, ela vai organizar outra igreja agora com em torno de 90 membros. Agora em abril, outra congregação. É outro pastor auxiliar que eu estou liberando, né? E a partir de como? De quê? A partir de discipulado, né? Então, assim, o crescimento veio, ele vem, a gente espera. Agora, eu não posso trabalhar nem discipulado, nem evangelismo, apenas porque eu quero números, porque aí eu saio do objetivo principal, que é fazer a coisa certa, que é obedecer a Cristo, fazer da forma certa, que é ter paciência, né? Ter profundidade, e isso colocando como ordem de prioridade. E aí o resultado vem como uma consequência. Vocês tangenciaram um assunto aqui, uma questão muito delicada para mim, porque eu entendo que um dos resultados do discipulado é a fidelidade. Nos leva a ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Mas, quando eu estou focado em números, em crescimento, e esse é o meu grande foco, eu corro o risco de ser infiel, na medida em que estamos aqui, nós três, num momento de discipulado, imaginemos isso, e de repente você, Jean, você coloca uma questão aqui muito delicada, e eu, com medo de perder você, de tocar esse assunto, de ir no ponto nevrálgico da questão, eu tenho medo de, poxa, se eu fizer isso eu posso perder o Jean. Logo, eu estarei sendo infiel. E nós estamos vendo, Brasil afora, alguns fenômenos de crescimento exponencial que eu me pergunto se Deus está neles. Uhum. Por quê? E aí o discipulado é um contraponto. A ideia da hipergraça. O discipulado é revolucionário. Eu vou dar um exemplo. O Paulo, eu, as nossas igrejas, nós trabalhamos muito com pequenos grupos, inclusive grupos evangelísticos, fora grupos de discipulado. Mas Brasil afora, há igrejas que cresceram, arrebentando seus líderes no caminho. Por quê? Porque se eles fossem parar para caminhar com seus líderes, acompanhá-los, amá-los, nutri-los, o crescimento não seria tão rápido.
há movimentos e fenômenos nesse sentido que se tornam perigosos. Que colocam alvos para o líder e o cara tem que cumprir a Sim, todo custo. E aí sim. arrebenta. Quer dizer, você produz crentes que nem se converteram. E qual que é o perigo? Que alguns usam, inclusive, a palavra discipulado nesse processo. A palavra discipulado está ali no meio. Então, essa é uma deformidade. O câncer, o que é um câncer? É um crescimento desordenado de determinadas células. Então, nós precisamos de crescimento saudável. É como Paulo falou, a gente pode ter expectativa que o Senhor mandará seus frutos, nós teremos resultados qualitativos e quantitativos nessa jornada que é bíblica, que é centrada na palavra de Deus e no modelo de Jesus. Contudo, nós precisamos manter a essência do processo. E qual que é o perigo do desejo profundo por um crescimento rápido, automático? É que alguns princípios vão ficando para trás. E aí é onde a gente tem no crescimento talvez o perigo. Contudo, e aí acho que a palavra do Paulo é uma advertência muito válida, é muito complicado você desenvolver o ministério sem você sonhar com aquilo que é lícito você sonhar. Desejar aquilo que é lícito você desejar. E esperar no Senhor frutos que a palavra dele nos ensina. Porque isso motiva, isso encoraja. Agora, há uma dimensão que eu queria rapidamente tocar nela, que extrapola também a igreja local. Muitas vezes o fruto vem para a igreja local. Mas eu já tenho vivido a experiência, eu até brinco lá na nossa igreja, eu falo assim, que tem umas coisas que Deus faz que eu não concordo, mas como eu sempre estou errado, eu calo a minha boca, aceito e obedeço. Então, às vezes, você gasta muito tempo para forjar alguém, como discípulo, né, do Senhor Jesus. Muito esforço. Aí Deus faz o quê? Fala assim, tá bom, agora, fulano, você vai para tal lugar, né? Deus vai lá e promove o irmão para uma outra região, para um outro lugar. E aí a gente tem que começar a celebrar o fato de que muitas dessas pessoas que nós formamos no caminho agora estão multiplicando esses princípios do reino em outros lugares. Então a visão não apenas do crescimento da igreja local, mas da expansão do reino de Deus. É pensar no reino. Porque o que acontece? A gente vive um fenômeno, né? Hoje, pensando em Palmas, em Tocantins, tem uma quantidade enorme de jovens desigrejados que eram ativos, produtivos em suas igrejas locais, mas passaram no vestibular, foram estudar e eles não foram devidamente conectados com igreja nenhuma e se tornaram desigrejados, totalmente afastados. Sabe o que significa isso? Diferente desse caso que Jean citou, de você preparar alguém e essa pessoa altamente qualificada ser promovida para outro local e chega lá e faz diferença, você também está enviando pessoas que chegam lá e se perdem, porque não foram preparados. Não seria muito melhor a gente ter um bom trabalho discipulado que começasse a partir de adolescente? Nossa igreja agora está trabalhando currículo para discipulado para criança também, para começarmos a ajudar as crianças nesse processo de pequeno grupo discipulado de maneira adequada. Adolescentes já estão entrando agora numa fase também de discipulado, porque os jovens e adultos já fazem isso. Por quê? A hora que eles passarem no vestibular em outro local, ao invés de ser mais um que se perderá lá, se tornará um desigrejado, vai ser alguém que pode chegar lá e talvez influenciar essa igreja para que ela possa também viver esse processo. Então, assim, a gente vai além da nossa fronteira. Certa vez eu estava com um amigo conversando com um pastor mais experiente. E esse meu amigo abriu o coração com esse pastor mais experiente, dizendo assim, poxa, eu investi tanto tempo numa pessoa, fiz discipulado com ela caminhou na direção da maturidade e essa pessoa foi transferida para uma cidadezinha no interior e eu estou profundamente decepcionado por isso. Perdi a ovelha. Membro de qualidade, né? E aí esse pastor mais experiente falou assim, rapaz, como que as pessoas daquela igrejinha, naquela cidade pequena devem estar felizes agora. Sim, sim.
muda muito a perspectiva, né? É visão de reino, do reino de Deus versus visão do meu reino, né? Assim, é comum você ver líderes dizer assim, perdi uma ovelha, perdi. Não, a ovelha é do Senhor, você só estava cuidando dela, você não perdeu nada, o reino, ela está no contexto do reino, você só precisa fazer o que alguns pastores fazem, né? Eu recebo muitos os jovens produtivos, muitos dos produtivos que eu tenho na nossa igreja, grande parte deles, vieram de outras igrejas, de outros estados, para estudar ali, e o pastor que me conhece fala assim, Paulo, estou enviando aí, cuida, e a gente cuida, essas pessoas crescem e estão firmes ali. Ou seja, o cara não perdeu, o cara foi conectar a pessoa conosco, né? A gente tem que ter essa visão, que o reino é do Senhor, a ovelha é dele, né? O discípulo é dele. E se a pessoa saiu, aprove a Deus abençoar o reino dele noutra localidade, mas também não vai descobrir a gente aqui. Deus sempre envia. Eu fico pensando em Barnabé, Paulo lá em Antioquia, depois estava Consolidado, né? o Senhor retira justamente os caras que estavam a serviço ali e vai mandar eles para abençoar o mundo. Né? A gente está terminando aqui esse episódio. Eu quero deixar para você um slogan que é muito marcante para todos nós aqui. É uma frase muito utilizada no Life on Life que diz assim: sonhe grande, comece pequeno e seja profundo. Deus abençoe vocês. Esse é o Discipula Podcast, o seu podcast sobre discipulado. E nós nos veremos então no próximo episódio. Até lá!